Olá, o Rede Cidades está começando e você vai ver em destaque. Avião de pequeno porte cai logo após a decolagem em Guarapari. Operação da polícia apreende mais de meia tonelada de drogas no estado. E aqui no estúdio vamos falar sobre os cuidados para a retomada das atividades físicas nessa época do ano. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Rede Cidades está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Rede Cidades. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, também pela sua companhia. Você que nos acompanha ao vivo pela TV, também pela internet, no nosso portal esenrede.com.br. Um avião de pequeno porte caiu em um galpão em Guarapari na manhã desta segunda-feira. Apenas o piloto estava a bordo e teve pequenos ferimentos leves. A queda da aeronave mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que foi acionada por volta das 7h30 da manhã. No local, os militares constataram que o piloto, que estava preso às ferragens, havia conseguido sair sozinho do avião. Ele relatou que precisou fazer um pouso forçado e sofreu apenas um ferimento leve na mão. O atendimento foi feito no próprio local, com a realização de um curativo, e o piloto recusou o encaminhamento para uma unidade de saúde. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registro de outras vítimas, e a ocorrência foi encerrada após o atendimento inicial. As causas do acidente ainda não foram informadas. O aeroporto de Guarapari informou que a aeronave decolou às 7 horas da manhã, com destino a São Mateus, no norte do Espírito Santo, e o acidente ocorreu cerca de 20 minutos após a decolagem. A Força Aérea Brasileira comunicou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram acionados para dar início à apuração do caso. O relatório final será divulgado após a conclusão das investigações. E as polícias militares civil divulgaram nesta segunda-feira o balanço da Operação Agente Anônimo, realizada a partir de denúncias anônimas pelo telefone 181. Mais de meia tonelada de drogas foram apreendidas aqui no estado. A ação teve como foco o combate ao tráfico de drogas, a captura de foragidos e a repressão a diversos crimes. Ao todo, foram apreendidos 712 quilos de droga e 298 suspeitos presos, inclusive 10 foragidos. Também houve a recuperação de 35 veículos, o resgate de 433 animais e a apreensão de armas, munições, celulares e mais de 80 mil em dinheiro. Entre as prisões de maior destaque está a de Marcos Luiz Pereira Júnior, conhecido como MK, apontado como um dos principais nomes do crime organizado do Espírito Santo. A operação também teve um resultado expressivo em novembro de 2025, na Ilha das Caieiras, em Vitória, com a apreensão de cerca de 400 quilos de maconha. A polícia reforça que o Disque Denúncia 181 funciona de forma anônima e é fundamental no enfrentamento à criminalidade do Estado. Um proprietário de um restaurante e uma peixaria foi morto a facadas após uma discussão na Praça Lagoa de Jacaraípe, em Jacaraípe, na Serra. Isso aconteceu na noite do último sábado. A vítima, identificada como Ramon Alves Marques, de 43 anos, foi atingida com golpes nas costas, no rosto e no ombro. Segundo testemunhas, o crime teria sido motivado por um desentendimento em um bar, ocorrido por volta das 11 horas da noite. Durante a discussão, Ramon teria dado um tapa no rosto do suspeito após ele fazer comentários sobre a filha da vítima. Ainda conforme relatos, o suspeito deixou o local após o bate-boca, foi até uma mercearia do outro lado da rua e retornou momentos depois em uma motocicleta. Pessoas que estavam no bar tentaram acalmar a situação, mas o agressor atacou o comerciante com golpes de faca. O caso é investigado pela Polícia Civil e o suspeito ainda não foi localizado. Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia, no telefone 181. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar.
Já estão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Todos os detalhes você encontra em nosso portal semrede.com.br e o Fernando Loss traz agora mais informações para a gente. É com você, Fernando. Olá, Fabiano, e olá para você que nos acompanha aí de casa. É isso aí, Fabiano. O prazo para o SISU começa nesta segunda-feira, dia 19, e segue até às 23h59 de sexta-feira, dia 23, no horário de Brasília. O processo é totalmente online e gratuito. No Espírito Santo são ofertadas 6,4 mil vagas em instituições públicas de ensino superior, sendo mais de 5 mil na Universidade Federal do Espírito Santo e outras 1.443 no Instituto Federal do Estado. A principal novidade desta edição é a consideração das notas das 3 últimas edições do Enem, de 2023, 2024 e 2025. As regras e o cronograma oficial constam no edital do Ministério da Educação. E para a nossa próxima notícia, um bebê de 1 ano e 5 meses morreu após se afogar em um rio na localidade de Pontal do Ipiranga, em Linhares, na tarde deste sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança estava no colo da mãe, que caminhava em uma área rasa, mas acabou pisando em um trecho mais fundo e afundou com o filho. O bebê permaneceu submerso por cerca de 2 minutos e foi localizado após buscas realizadas por guarda-vidas. Manobras de reanimação foram feitas no local e na unidade de saúde, mas a morte foi confirmada no fim da tarde. O corpo foi encaminhado para o SML de Linhares, onde passará por necrópsia. E para nossa última notícia, uma carreta carregada com placas de MDF tombou na tarde deste domingo em Ibiraçu, no quilômetro 219 da rodovia, próximo à estátua do Buda gigante. Com o acidente, 2 faixas da pista do sentido sul precisaram ser interditadas. Uma pessoa ficou ferida com lesões de média gravidade e foi atendida no local. O tráfego foi desviado pelo acostamento e, até a última atualização, as equipes seguiam atuando no atendimento da ocorrência e na liberação da via. E essas foram as principais notícias de hoje. Para mais informações, acesse semrede.com.br. Lá você confere mais notícias como essas, nossas reportagens completas, entrevistas exclusivas e muito mais. Eu vou ficando por aqui e volto com você aí no estúdio, Fabiano. Obrigado, Fernando, pelas informações. Bom, e com o verão bombando, e os termômetros nas alturas, as lojas de eletrodomésticos que vendem ventiladores e aparelhos de ar-condicionado já registram um aumento na procura. O calor, como sabemos, está demais. Como consequência, o movimento nas lojas de eletrodomésticos aumentou. A venda de ventiladores está superaquecida. Então a procura está tanta que nem estoque a gente está conseguindo manter, né? Está vendendo muito. E os preços? Sofreram algum tipo de reajuste? Não, mantiveram. Você viu aí, em relação aos ventiladores, a gente já sabe como estão as vendas. E o ar-condicionado está sendo bastante procurado? Ar-condicionado também, eu acho que está tendo uma procura muito maior do que a gente tem o costume, né? Acho que os capixabas estão aproveitando o preço que está legal e estão substituindo, às vezes, até o ventilador pelo ar-condicionado, porque a média aí de 35 graus não dá, né? A gente precisa realmente manter um friozinho legal aí. E o melhor período para comprar ventilador e ar-condicionado, adivinha? É no verão. A época boa para comprar ventilador é agora no verão, né? Porque tem quantidade, então automaticamente o preço diminui um pouco, porque tem muito produto de oferta. Então essa é a oportunidade para comprar e garantir com um preço bom. Pois olha, além do calor, a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta de risco alto de tempo severo para todo o território capixaba. A previsão meteorológica, começa hoje e vai até quinta-feira, dia 22. O risco de acúmulo de chuva é maior para amanhã e quarta-feira. Na terça-feira, a probabilidade de até 80% para acumulados acima de 70 milímetros em grande parte do estado, com chance de até 30% para volumes entre 100 e 150 milímetros. Já na quarta-feira, a previsão continua a mesma. Também pode haver raios, trovoadas e rajadas de vento. E o tempo começa a firmar apenas na quinta-feira, com concentração de chuvas mais para o centro-sul do Brasil. Bom, e a gente segue agora então com o nosso noticiário. Os podcasts se tornaram realmente uma grande revolução, uma grande maneira aí de você reproduzir e levar conteúdos na internet.
mas é importante também você ficar atento aí a alguns cuidados na hora de produzir o seu conteúdo para a internet. Vamos acompanhar a reportagem. Um estúdio bem montado à espera do cliente. O dono é Alexandre Bisinotto, com muita experiência em trabalho audiovisual. E hoje ele está aqui para passar boas dicas para quem aluga o espaço para gravar o podcast ou fazer ao vivo. O cliente precisa ter com clareza alguns pontos essenciais para garantir qualidade e evitar imprevistos. O mais importante é o apresentador ele preocupar, antes de apertar o REC, né, de começar a gravar, ele tem que se preocupar com algumas situações, algumas questões. Primeiro é definir o assunto que ele quer falar, né? É muito complicado quando ele começa a falar de tudo ao mesmo tempo, né? Porque ele começa a não definir o seu público. Então ele precisa definir o assunto, né, para conseguir achar o seu público, né? E depois a linguagem que ele vai falar, né? Então isso tudo ele precisa pensar antes de começar o projeto, né? Os equipamentos precisam ser modernos, atualizados para a captação de imagem e som e na hora da edição, se for o caso. É ficar de olho em detalhes, o formato do estúdio, se o ambiente comporta mais de um convidado confortavelmente. Atento se o podcast, dependendo do tema, é melhor ter só quem apresenta ou não. Se planejar é o principal até a realização do podcast. Entender as regras com antecedência, evitar transtornos. Acessibilidade também é um ponto primordial. Assim, é possível produzir um podcast com profissionalismo, com conteúdo do mais alto nível. O criador de conteúdo, ele precisa se preocupar com esses equipamentos, né? Agora, se ele não tem condições de fazer isso, né, porque é uma equipe grande, é um custo alto, né? Se ele não tem condições de fazer isso, ele vai alugar um estúdio, onde o estúdio vai preparar tudo isso para ele. Ele vai chegar com o conteúdo, com o roteiro que ele tem, com o convidado dele, e o estúdio vai cuidar do resto, certo? Na hora de entrar no estúdio para gravar ou fazer ao vivo o podcast, Alexandre faz uma observação importante. Não é bom ficar pensando muito no preço, não, e sim na qualidade daquilo que é oferecido. Às vezes você se preocupa muito com o preço e esquece de perguntar o que você está recebendo depois. Então você vai vir com um áudio ruim, ou uma imagem ruim, uma edição mal feita, né? Então você precisa ver o todo primeiro, se tem condições, né, de fazer aquilo para ter. Então eu acho assim, é muito importante que você se preocupe com a qualidade, primeiro, da sua audiência, porque isso vai ficar para sempre depois, né? Estúdio pronto para atender quem procura um resultado final com excelência. Aí está. Bacana, né? Nós vamos agora para o rápido intervalo e na volta vamos falar sobre os cuidados que se devem ter para a retomada das atividades físicas nessa época do ano. É bem rapidinho, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com Rede Cidades aqui na tela da Rede TV Espírito Santo e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, né? A turma que quer ficar mais forte, mais bombado aí para o verão que já está em andamento, né? Mas também vem aí o carnaval, né? E depois disso muita gente quer retomar as práticas normais de atividades físicas. Para falar um pouco sobre esse assunto e também trazer orientações, dar dicas do que deve ser evitado, também os cuidados que devem ser tomados, a gente recebe agora aqui no estúdio do Rede Cidades o médico do esporte e fisiatra, Dr. Fabrício Busato. Dr. Fabrício, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Cidades. É que agradeço, Fabiano. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso te receber. Dr. Fabrício, é a época que todo mundo quer ficar forte, né? As academias já estão todas lotadas porque o verão está aí bombando e, enfim, está chegando também o carnaval. E às vezes as pessoas também acabam exagerando um pouquinho na dose. É importante também ter um certo cuidado também, tem que ter um equilíbrio nisso, não é verdade? Com certeza, Fabiano. A gente até brinca, né, que a academia fica lotada no final do ano. Então muitas pessoas às vezes buscam o projeto verão em novembro e dezembro, ou agora no período das férias, as pessoas, por estarem de férias, longe do seu habitat de trabalho ou de casa,
acabam abandonando a academia ou outras atividades físicas. Então, o retorno é gradual. E para quem está começando ou deseja começar agora, também é gradual. Então, é importante você, homem, acima dos 40 anos, passar por uma avaliação médica, ver fatores de risco, porque aquilo, o importante não é fazer exercício físico, é continuar. Eu até brinco com os pacientes nos cursos, na palestra, igual escovar o dente. Não adianta escovar o dente hoje 10 vezes e ficar uma semana sem escovar, o dente vai apodrecer. Sim. Então, você começar e ter um evento cardíaco, um evento súbito, é extremamente preocupante ou não que ninguém queira. Graças a Deus isso é raro. E principalmente dosar muito bem o volume, a intensidade do treino para não ter lesão, porque senão você põe tudo a perder. Entendi. Ou seja, é importante também ter esse acompanhamento de um profissional, de um médico do esporte, Sim, por exemplo, sim, né? Com certeza. O médico do esporte é o especialista em exercício físico, atividade física, é o que monitora todos os seus ganhos, é o clínico de quem pratica atividade física do atleta. Então, quando tem algo mais complexo, ele encaminha para um especialista. Mas todo esse acompanhamento, como o ginecologista da mulher, como o pediatra da criança, o geriatra do idoso, de quem pratica atividade física é o médico do esporte. Então, isso é importante dentro de um contexto buscando objetivos. Porque você começa exercício físico, quer um objetivo, quer emagrecer, quer ganhar massa, quer melhorar rendimento, então você precisa monitorar e ter artifícios para os seus objetivos serem alcançados. Entendi. Quando a gente fala de ganhar massa muscular, a turma que quer ficar mais forte, fala-se muito também sobre a questão da alimentação. A alimentação é extremamente importante, em especial o consumo de proteínas, né, doutor? Sim, com certeza. E a massa muscular, eu lembro, eu tenho já 23 anos de formado, quando eu entrei na faculdade, pouco ou quase não se falava ou se preconizava treinamento de força. Então, o treinamento de força hoje é dentro dos guidelines, dos protocolos clínicos fundamentais em todas as condições, seja para promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde. Até eu sou médico de reabilitação, que eu sou fisiatra também. E a proteína, que na verdade a gente está atrás dos aminoácidos, que são os tijolinhos que constroem a proteína, são fundamentais para aumentar esse tamanho da fibra muscular. Então, dieta com aporte adequado de proteína, sono adequado, a gente às vezes esquece, mas dormir bem é fundamental para tudo. Não se trata nenhuma condição hoje na medicina sem tratar o sono. E o treinamento de força. O treinamento de força é o estímulo que leva à hipertrofia, além de você ter seus hormônios, todas as questões metabólicas em dia. Um corpo é uma máquina, onde tudo trabalha em perfeita harmonia. Não adianta priorizar um e esquecer os outros. E quando você fala dessa questão dos hormônios e todas essas questões, é importante porque é aí que vem a importância também do acompanhamento médico, né? De você estar com os exames em dia, dosando os seus hormônios, dosando os seus índices metabólicos mesmo. Isso é muito importante estar também sendo sempre bem acompanhado, né? Com certeza, é aquela velha frase, entre o remédio e o veneno é uma dose errada. Então, assim, não existe remédio inóculo. Todo remédio, inclusive, assim, não é o caso, o paracetamol, o Tilenol, um dos principais causas de problema hepático que dá no mundo. Então, não é o remédio, é o mau uso das coisas que são feitas. Entendi. Ou, principalmente, muito no modismo, né? Porque todo mundo está fazendo, todo mundo está tomando, todo mundo está usando, você querer embarcar no senso comum que muitas vezes a gente se estrepa, né? Entendi. Quando a gente fala também daquela turma, os ratos de academia, aquela turma que fica lá de manhã, de tarde, de noite, o excesso também pode ser prejudicial, deixar de ser benéfico e ser prejudicial para a saúde? Claro, todo excesso, a vida é, como a gente fala, andar de bicicleta, você tem que encontrar um equilíbrio. O excesso, sim, pode trazer princípios de sobrecarga, alteração de sono, dores, lesões, alterações metabólicas, mas o próprio exercício físico, ele tem um fator que atua no cérebro semelhante aos outros prazeres, comer, ilícitos, álcool, tudo isso. Então a sensação de prazer é muito grande com o exercício. Então tem pessoas que vão no limite. Isso dentro da medicina esportiva até às vezes parece difícil falar, porque também o excesso não é tão benéfico. Você pegar um atleta de alto rendimento não é um parâmetro de você falar de saúde. Ele tem um desgaste articular, um estresse oxidativo elevado, tudo também não é 100% sinônimo de saúde. Tudo é o equilíbrio, né? O senhor falou sobre essa questão dos atletas, por exemplo, principalmente o pessoal da ginástica, normalmente, né? Eles até se aposentam mais cedo, normalmente, porque acabam tendo muitas lesões ao longo da vida, né? Os esportes, como ginástica ou esportes de contato, como futebol americano, há uma precocidade no esporte por causa de lesões. Muitos interrompem as lesões muito precocemente e também a vida útil. Não é como eu, como médico, trabalhar os meus 60, 70 anos, você como jornalista também trabalhar. Então o corpo também não dá conta de tudo. Só que a gente fala também às vezes de
excesso de atividades aeróbicas que causam estresse oxidativo, um envelhecimento global precoce. Entendi. No caso das atividades aeróbicas, correr, caminhar, essas atividades normais, pedalar, todas essas. O ideal, quando você vai até no consenso do Colégio Americano de Medicina Esportiva e Organização Mundial de Saúde, é uma atividade moderada, cerca de 150 minutos por semana, ou seja, 30 minutos 5 vezes na semana, ou o HIIT. O HIIT é uma excelente opção, porque você tem um resultado metabólico, resultado de emagrecimento, de melhora de vários parâmetros de uma forma muito importante, até em alguns estudos maior que a própria atividade aeróbica, com menos tempo. Ou seja, as pessoas hoje não têm tanto tempo, né? Sim. Claro, se pegar um garoto de 16, 17 anos, como 16 anos, vai ficar 2 horas e meia na academia. Sim. Hoje a gente é mais corrido, então você consegue o resultado. Com um tempo de exposição ao esforço menor, isso também é importante. Entendi. Doutor Fabrício, fala um pouquinho também sobre a questão de suplementação além da proteína. A gente falou da proteína, né? Tem gente que não consegue bater a meta e usa, por exemplo, o whey protein, que é uma fonte interessante de proteína. Mas existem outros suplementos que ajudam também nesse processo? Então, quando a gente fala em hipertrofia, quando a gente fala em proteína, a fonte principal são os aminoácidos. O whey, por que o whey é uma excelente fonte de proteína? Porque quando a gente fala uma proteína, a gente fala em alto valor biológico. O que é isso? Ser rica nos aminoácidos essenciais, que são cerca de 10 aminoácidos que a gente não produz. Os outros 10 a gente consegue produzir através de outros aminoácidos ou até mesmo da glicose. Então a gente precisa estar rico em aminoácidos essenciais. E o whey tem um aminoácido em específico, que é a leucina. A leucina tem um poder de síntese proteica, por isso que o whey é uma proteína, vamos dizer, entre aspas, vedete do mundo de ganho de massa. Por quê? Rica em aminoácidos essenciais, e principalmente também em leucina. Diferente de umas proteínas que são ricas em aminoácidos essenciais, como a albumina, o colágeno, a carne, algumas proteínas vegetais, como o quinoa, mas não são tão ricas em leucina. Eu não tomo nada de leite, nada de carne. Você pode optar por uma proteína vegana e começar também a fazer uso de estimuladores mTOR, que a gente fala. A leucina, que existe em loja de suplemento, o HMB. O HMB é mais para prevenir o catabolismo. Quando a gente fala em massa. A creatina também impacta, não diretamente, mas quando ela aumenta o conteúdo, ela faz a célula hidratar mais, então dá volume, melhora o treino, tem assim, a beta-alanina, a cafeína e os nitratos, que são suplementos com maior eficácia, além do bicarbonato de sódio, mas isso são para esportes assim, de alta explosão, adesão é muito difícil. Esses são os principais. E dentro de um programa também de grandes treinamentos, carboidratos também são muito importantes. Aí tem os antioxidantes, vitaminas, isso aqui a gente ficaria horas e horas falando, que é uma vasta opções. É um assunto amplo, né? É muito amplo. Quando você fala dos carboidratos, são eles que trazem energia, não é isso? Para o treino, por exemplo. Você sem carboidratos vai ficar sem força, sem energia para treinar. Isso, perfeita colocação. Ainda mais que a gente vive muito o momento do uso das canetas emagrecedoras. Então, um atleta... Eu lembro que uma vez numa pergunta, não foi no congresso que eu estava, como na mesa redonda, não foi para mim, foi para do lado. Os atletas que usam Mounjaro. Um paciente que necessita do Mounjaro ou da tiazepatida são pacientes obesos. Dificilmente esse paciente vai estar no nível de programa de atividade física competitiva, ele está no processo de emagrecimento. E você precisa, nossa principal energia é a glicose no sangue e o glicogênio no músculo. Sem o glicogênio, que é uma forma da glicose acumulada no músculo, o rendimento vai lá embaixo. Então, assim, mesmo usando a tiazepatida, às vezes o objetivo é tirar a fome, você precisa muitas vezes forçar em se alimentar o mínimo necessário, principalmente, e é o que se deve treinar tomando o uso dessas substâncias para preservar a massa muscular. E caso você não faça, né, essa ingestão, né, não suplemente com tudo isso, acontece o catabolismo que você estava comentando, né, que é a pessoa perder a massa muscular. Isso é muito grave, né? Sim. Hoje cresce cada vez mais dentro da medicina essa questão da sarcopenia, inclusive a chamada obesidade sarcopênica, o paciente que está acima do peso e tem baixa massa muscular. Principalmente nesse paciente que está obeso, o estado inflamatório, que dificulta a síntese proteica, ação hormonal, tudo isso impacta em tudo. Tanto que hoje a tiazepatida tem efeitos renais, cardíacos, hepáticos. É um medicamento muito promissor em vários aspectos. E quando você começa a fazer restrição alimentar, seu corpo vai captar energia de onde tem. A principal é a gordura, só que os músculos também são fonte de energia. As proteínas liberam energia. Principalmente que os aminoácidos se transformam em glicose, que tem células do nosso corpo que só trabalham com glicose. Não adianta o ácido graxo da gordura. Então precisa converter esse aminoácido, então ele quebra da proteína para transformar. Só de termo de curiosidade, a nossa ureia, a nossa urina,
são proteínas que são quebradas invariavelmente para produzir energia. Então, 30% da energia, você pode comer direitinho o horário, você vai usar proteína como fonte de energia. Até pra gente, eu gosto de ilustrar, o que é a morte por inanição, a pessoa que fica sem comer. Ele consome toda a gordura, depois ele começa a consumir as proteínas musculares, já não tem, começa proteína do fígado, proteínas do rim, proteína do coração, e a pessoa entra em falência. Entendi. Que é a última instância, o corpo não vai viver sem energia. A pessoa que morre de fome, então, é essa a explicação? Acaba a gordura, aí ele vai consumindo proteínas de órgãos nobres. O corpo é sábio. Antes eu perder a proteína do meu coração e do meu músculo, ele vai perder do músculo. Sim. Então, quando já não tem mais reserva muscular, começa órgãos nobres. Aí é que acaba o óbito, né? Entendi. Ou seja, um catabolismo completo do corpo, né? Uma autofagia do corpo, a gente fala. Que coisa, né? Isso realmente... E é grave, né? É importante, grave. porque a gente tem visto muita gente fazendo, às vezes, até dietas, essas dietas muito radicais, Sim. né? Eu quero ficar magra pro verão, quero ficar magro pro verão. E aí, às vezes, acaba até usando mesmo alguma medicação, né? Batido, Monjaro, enfim, Ozempic, outras medicações. E muitas das vezes não cuidam dessa parte da suplementação com proteína, com carboidrato, fazendo uma alimentação adequada e equilibrada também. E muitas das vezes acaba tendo depois, vai ter prejuízo no futuro, né? Vai ter problema no futuro. Sim, tanto que nos guidelines de emagrecimento eles reforçam o aumento da ingestão de proteína. Até porque o aminoácido tem uma resposta insulínica menor do que o próprio carboidrato. E para preservar ao máximo a massa muscular, manter a tentativa de manter a síntese, para não ter tanto catabolismo. Inclusive, o HMB é um aminoácido que evita o catabolismo também. Nisso, né? Inclusive, doutor Fabrício, eu já ouvi muito isso em alguns comentários, né, na internet, que uma pessoa com uma massa muscular muito pequena, né, pouca porcentagem de massa muscular, se ele for internado, for para UTI, for para alguma situação, ele corre mais risco de ir a óbito? Sim, com certeza. Desse mesmo processo que eu te falei da inanição. Quando a pessoa está numa UTI e tem mais massa muscular, ele tem reserva funcional. Entendi. Ele tem aquele músculo, tanto que assim, eu nunca passei por isso, mas felizmente, mas colegas às vezes que passam, ficam internados, às vezes nem UTI, um mês internado, voltam emagrecidos. Sim. Então, se você já entra com baixa muscular, a possibilidade de falência múltipla de órgãos é maior, porque você tem uma preservação metabólica, um estado inflamatório melhor com mais massa muscular. E a gente viu isso muito na pandemia, né? Com a Covid. O pessoal em casa, né? Sem treinar. E as pessoas acima do peso, as pessoas com menos capacidade física, eram os que mais sofriam com a Covid. Entendi. Ou seja, tinham mais complicações também, né? Sim. Tá certo. Olha, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao Dr. Fabrício Busato, médico do esporte, também fisiatra, conversando hoje com a gente aqui no Rede Cidades sobre esse momento do verão aí, que as pessoas estão aí buscando cada vez mais as academias, buscando fazer mais atividade física, se preparando aí também para o carnaval, mas tem que ter cuidado, tem que ter equilíbrio, tem que ter orientação médica, tem que ter orientação nutricional, para que de fato você tenha um corpo bonito, mas também saudável. Não pode ser só por fora, né, doutor? Tem que cuidar de tudo, né? Com certeza. É o princípio. Começar, crescer e sempre evoluir com sabedoria. É isso. Obrigado, doutor. Foi um prazer, Eu que agradeço. Sempre à disposição. Bom, o Rede Cidades de hoje termina aqui. Para você rever essa entrevista e também as reportagens de hoje, é só acessar, tá aparecendo aqui no vídeo para você, ó. smrede.com.br. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até amanhã.